Balanço da Receita Federal, divulgado ainda no dia de ontem, apontando aí quase 158 mil alagoanos já entregaram a declaração do imposto de renda, mas eu quero lembrar que a gente entrou no mês final, né? Aquele mês em que a gente precisa, de fato, cumprir com a nossa obrigação, que é de fazer a declaração do imposto de renda, esse ano com algumas novidades, declaração pré-preenchida, nós temos uma situação um pouco diferenciada e um diferencial que foi benéfico para as pessoas, mas o brasileiro sempre deixa para a última hora. Será que isso está acontecendo esse ano também? Quem está na linha, passa a conversar conosco, é o doutor Reinaldo Almeida, delegado da Receita Federal em Alagoas. Doutor Reinaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a todos. É um prazer também nós estarmos aqui prestando as informações, digamos assim, dando os avisos, porque nós estamos, como você falou, na reta quase final do prazo de entrega. Dos 75 dias previstos, já transcorreram aí 45, um pouco mais de 45 dias. E, neste período, já foram entregues aproximadamente 50% da declaração. Então, falta metade do previsto. E, normalmente, são declarados um pouco mais do que o previsto, né? Pelas facilidades, pela inserção de pessoas na faixa de tributação e na faixa também de obrigatoriedade de declarar. Então, fica este convite, né? A declaração hoje, convite para que vocês prestem, os contribuintes prestem a sua declaração, porque as formas de declarar hoje são extremamente fáceis, diversas formas, são 3 formas, né? Você pode fazer pela forma, prestar sua declaração pela forma tradicional, que é baixando o programa, instalando no seu computador, preenchendo as informações e transmitindo. Essa é a forma tradicional, chama-se PGD, né? Pode também prestar declaração pelo smartphone ou tablet, qualquer dos sistemas operacionais aí mais conhecidos, né? E pode prestar ainda declaração online, direto no site da Receita Federal e também pelo ECAC, que é dentro do site da Receita Federal, tem uma área chamada ECAC. Tudo é muito fácil prestar declaração, especialmente se o contribuinte optar por essa grande novidade. Ultimamente, já não é novidade, mas ultimamente ela tem se tornado, vamos dizer, a grande novidade, a grande facilidade que se apresenta em declarar, que é a declaração pré-preenchida. Nesta declaração, Elias, os contribuintes, naturalmente detentores do certificado digital ou conta Gov.br com selo prata e ouro, eles podem transmitir a declaração por esta forma, que todas as informações são importadas para ela. Todas as informações que estão na base da Receita. Isso não digamos assim, não dispensa que o contribuinte confira aquelas informações, que afinal de contas as fontes informantes, né, os informantes podem ter errado, ele pode complementar as informações que estão lá na pré-preenchida e ele pode até retificar as informações que estão lá na declaração. Mas ela é extremamente fácil, tá? Muito fácil de fazer, e é por isso que eu até sugiro que o contribuinte comece por ela. Tá? É bem fácil. E é uma tendência, né, doutor Reinaldo, essa forma, com os dados sendo prestados cada vez mais dentro do prazo, esses dados sendo cruzados, é uma tendência de que, quem sabe até no futuro, essa declaração seja muito mais simplificada, apertar sim ou não, ou alguma outra recomendação, ou algum outro elemento, um dado excepcional, mas a tendência é de que isso seja, quem sabe até mesmo no futuro, algo que a gente só vai receber e não vai mais se debruçar por tanto tempo sobre ela, doutor. É verdade, Elias. O futuro é esse, né? O futuro será da declaração pré-preenchida. Representa muita facilidade. Para você ter uma ideia, você que tomou um serviço médico, fez uma consulta médica, por exemplo, em janeiro de 2022. Hoje, em maio, né, são quase 1 ano e meio
desse serviço que lhe foi prestado. Provavelmente você terá dificuldade em localizar aquele recibo, tá? Então, essa declaração pré-preenchida, se aquele profissional, ele prestou, ele informou, ele calculou, no caso o profissional liberal, ele tem que pagar, se for na condição de incidir na condição de incidência, é obrigatório dado recolhimento, ele calculou aquele imposto devido no mês lá em janeiro de 2022, ele usou o Carnê-Leão Web para gerar o DARF. Quando ele usou o Carnê-Leão Web, ele já informou quem pagou a ele, já informou o seu CPF e informou o valor. De forma que quando se está fazendo a declaração pré-preenchida, este valor já é importado. Às vezes, muitas pessoas já me procuraram, assim, no nosso ciclo, né, de amizade, e disse, mas, poxa, eu nem lembrava desse recibo, que nem me lembrava, porque, né, e veio para a declaração. Por quê? Porque há um ano, quase um ano e meio atrás, né? Então, essa declaração pré-preenchida, ela apresenta, entre outras facilidades, esta facilidade. E no futuro, é provável que ela se destaque, vamos dizer assim, que ela represente a maioria. Hoje ainda não é a maioria. Hoje a maioria ainda é por sistema tradicional, ainda que não, esse sistema tradicional, o PGD, ele importa só os dados cadastrais da última declaração. Né? Quando você vai estar fazendo uma declaração, você diz importar dados. Se a declaração do ano anterior estiver no seu computador, ele traz para a declaração atual, traz para a declaração de 2023, os dados cadastrais e a declaração de bens, coluna ano anterior. Né? É diferente um pouco da pré-preenchida, que ela avança mais nessas informações e traz praticamente tudo. Então, é o futuro. Agora, doutor Reinaldo, todos os dados que são necessários ao preenchimento da declaração já devem estar disponibilizados, já tem algum tempo que esse prazo expirou. Se esses dados, porventura, eles ainda assim não foram disponibilizados, a quem recorrer, doutor? Bom, é importante, foi importante essa colocação sua mesmo. Essa declaração, inclusive, ela começou em março, 15 de março. Normalmente, a entrega da declaração começava no dia 1º de março. Alguém lembra? De 1º de março, era de março até abril, testava-se a declaração. E este ano ela foi para 15 de março. Para quê? Para que desse tempo, o processamento das informações que são prestadas pelas fontes pagadoras, que normalmente coincide com o dia 28 de fevereiro. Então, no dia 28 de fevereiro, todas as informações das fontes pagadoras, pagadoras de rendimento, instituições financeiras, elas já devem ter encaminhado essas informações para a Receita Federal. Então, esses 15 dias aí foi para a Receita processar e disponibilizar para a pré-preenchida. E no caso de uma fonte pagadora, você prestou serviço ou no seu trabalho, o seu empregador não informou. Ela não vai vir para a pré-preenchida, é claro que não vai vir. É que você tem que observar. Por isso que a declaração pré-preenchida, em que pese as facilidades que ela traz, ela não dispensa que o contribuinte verifique, faça uma checagem, confira os dados. Por quê? Porque se a sua fonte pagadora, por acaso, não informar, ela tem a obrigação de informar. Há previsão de aplicação de multa para a fonte pagadora que não entregar a DIF. E a multa não é tão baixa. É uma multa elevada. Então, ele pode se dirigir à fonte pagadora, pedir o comprovante, informe de rendimentos, e aí ele insere essas informações de forma manual, tá? Ou ele pode também apresentar pelos comprovantes que ele tem. E, por exemplo, a pessoa que presta serviço a várias pessoas, pode ser que aconteça isso. Há vários entregadores, vários tomadores do serviço, pode ser que essas fontes pagadoras, por acaso, não tenha prestado a informação. Nem para o beneficiário, que é um documento que se chama Informe de Rendimentos, e nem para a Receita Federal, que é uma declaração que se chama DIRF, que ao longo do tempo será substituído pela DCTF Web. Bem, doutor Reinaldo, nós tivemos esta semana, com o advento aí do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador,
informações que são relevantes do governo federal. Aumento no salário mínimo e também uma revisão, uma certa atualização no que diz respeito à tabela do imposto de renda. Mas a gente precisa deixar claro para as pessoas de que isso não vai ter uma relevância para essa declaração que nós estamos falando, de que esses fatos eles serão relevantes para o ano que vem, quando a gente estiver falando sobre os fatos que ocorreram no ano de 2023. É assim que a gente deve pensar, doutor? Sim, Elias, com certeza, e foi muito boa a sua colocação para separar as coisas. Este ano, neste momento, os contribuintes estão prestando a declaração relativa a fatos geradores que ocorreram em 2022. Portanto, este aumento, tanto o aumento na tabela, quanto aquela isenção adicional que foi dada, não interfere nos fatos que já ocorreram em 2022 e passarão a interferir nos fatos geradores, no oferecimento de renda, que vão ocorrer a partir de maio de 2023. Então, a partir de maio, todos os contribuintes já tiveram pequena correção na tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda, ela passou, a primeira faixa de isenção, ela passou de 1.903 para 2.112. Essa foi a primeira etapa. Então, cada um vai pagar um pouco menos, né, de imposto de renda. E também, depois, houve digamos assim, um benefício adicional, que foi a criação de uma nova forma de tributação do imposto de renda na fonte e na declaração, que foi aquela isenção até quem ganha até 2.640, desde que o contribuinte faça a opção pelo desconto simplificado, e corresponde mais ou menos a 25% do primeiro limite de isenção, que é 2.112. Então, quem ganha 2 salários mínimos, que equivale hoje a 2.640, nem haverá desconto de imposto de renda na fonte, e também no ano que vem, por si só, por essa condição, ele também não se obrigará a prestar declaração de imposto de renda. Há uma previsão de que isto se evolua até o final do governo, aí, até R$5.000, mas isso aí será um objeto de outras medidas provisórias, de outros temas de discussão, até mesmo dentro do contexto da economia do país que irá se desenvolver. Muito bem, doutor Reinaldo. Então, nós temos aí o prazo, o término desse mês de maio. É preciso que as pessoas procurem o seu contador, aqueles que querem um pouco mais de segurança, mesmo aqueles que estão com as declarações pré-preenchidas, alguns requisitos, né, doutor? Só chega para quem tem uma conta gov.br com prata ou ouro, não é isso? Exatamente. Muito bem colocado. A declaração pré-preenchida, ela só pode ser feita, né, elaborada, por quem possuir a conta gov.br sendo prata ou ouro. Essa conta gov.br, é preciso esclarecer, apesar de ser muito utilizada pela Receita Federal, ela não é administrada pela Receita Federal e não é gerida pela Secretaria da Receita Federal. Tem uma Secretaria do Governo própria para isso. A Receita Federal não tem nenhuma, digamos assim, gerência sobre ela, nenhuma, digamos assim, administração sobre ela. A Receita Federal apenas usa essa conta, que é uma conta que garante ao cidadão dizer para todos os entes, todos os sistemas onde utiliza essa conta, para dizer, eu sou eu mesmo, mediante várias confirmações externas de que você é você. Isso é a essência do selo prata ou ouro. O selo ouro é conseguido na conta GovBR. Primeiro, quem tem certificado digital, que é uma certificação feita em autoridades certificadoras, é uma espécie de identidade digital, e tem a conta GovBR. O selo ouro você obtém também quando você certifica, acessa, obtém essa certificação através do reconhecimento da biometria do TSE. Quando você acessa, cria esta conta GovBR, qualquer cidadão pode criar, e hoje muita gente já tem, dada a, digamos assim, o uso dela, a utilização dela para vários outros serviços. No governo federal, todos.
e alguns governos estaduais. Aqui em Alagoas tem alguns serviços que também é feito com a conta GovBR. Então, no primeiro momento do cadastramento, ele tem uma conta GovBR simples, que é a conta GovBR bronze. É a conta que não exige certificação nenhuma, mas com essa conta não se faz muita coisa, não se tem acesso a muita coisa, porque os dados da Receita Federal são dados muito sensíveis, protegidos do sigilo fiscal e bancário. Tá? Então, com a certificação, com a biometria, a validação do TSE, ele já obtém o selo ouro. Ou com a confirmação dos dados bancários, agência, conta e banco, senha, aí ele adquire o selo prata e tem outras formas. Tem vários bancos que você pode adquirir o selo prata, tem a confirmação de dados do INSS, tem várias formas, mas todas com uma certa facilidade de você obter esse selo prata, que é muito interessante. Independente de você fazer, do cidadão fazer a declaração do imposto de renda ou nomear um contador, eu recomendo ter uma conta GovBR, porque também será o futuro. Nós estamos falando aqui do futuro, o futuro será este. Todo mundo ter a sua conta GovBR, que facilita a identificação virtual. Hoje ninguém mais, os serviços presenciais estão rareando, né? É difícil hoje não ter um órgão, seja ele estadual, federal, municipal, em que parte do serviço, ou todo ele, seja prestado só presencialmente. Quase todos estão migrando para a virtualização do serviço. Também é um futuro que está chegando. E nessa virtualização do serviço, o cidadão precisa ter uma certificação para aquele órgão, para dizer, ó, eu sou eu. E a forma que foi encontrada foi a conta GovBR e, além do que, o certificado digital também. Muito bem, doutor Reinaldo, eu quero então aqui agradecer a sua participação, mais uma vez a colaboração do senhor, orientando a todos os nossos ouvintes, de modo a fazer com que todos não deixem para a última hora. É preciso que a gente resolva isso logo. Aqueles que também resolvem logo e têm restituição a receber, recebem um pouco antes. Aqueles que dão preferência à declaração pré-preenchida também ganham a prioridade nessa situação, de modo que a gente possa resolver isso e já começar a preparar a documentação com os fatos geradores de 2023 para a próxima declaração. Doutor. Muito bem, Elias. Agradeço a vocês e só me permita, você lembrou aí alguns fatos interessantes. Primeiro, a questão da prioridade no recebimento, a restituição. Lógico, a prioridade será para quem entregar primeiro, então, portanto, não deixe de última hora. Segundo, dentre todas as prioridades, existem as prioridades legais, maiores de 60 anos, dentre estes, os maiores de 80, as pessoas que recebem rendimentos do magistério ou que têm doença com comorbidade, entrou, a partir deste ano, uma outra prioridade, que é quem entregou a declaração pela pré-preenchida e também quem indicar para a restituição o PIX, sendo a chave do PIX o seu CPF. E por incrível que pareça, a Receita tem dificuldade em processar, pagar a restituição, porque as pessoas erram o número da conta. Então, utilizando o PIX, facilita bastante, né? Uma outra questão que eu também queria colocar é, assim, o projeto de destinação. Tem um pouco a ver com a declaração, apesar de ser um projeto que possa ser feita essa destinação do imposto de renda ao longo do ano, mas na declaração existem duas possibilidades, ou duas destinações que a pessoa pode dar ao seu imposto de renda. Que é para os fundos da criança e do adolescente, 3%, e para os fundos do direito do idoso, 3%. Existem vários fundos em Alagoas, vários municípios que criaram os fundos da criança e do adolescente, e uns 7 ou 8 municípios que criaram o fundo do idoso. Quando se fizer a declaração pela modelo completo, pela forma de tributação no modelo completo, que também tem um simplificado, no modelo completo permite que o cidadão destine. Essa destinação, ela não representa nenhum custo, em que pese ser obrigatório o recolhimento do valor destinado, depois esse valor ele volta para o contribuinte, seja pelo aumento do que ele tinha a restituir e seja pela redução do que ele tenha a pagar. Muito bem, muito obrigado aí ao doutor Reinaldo. Doutor Reinaldo é o superintendente aqui da Receita Federal no estado de Alagoas, doutor Reinaldo Almeida.